Sabe aquela situação clássica? Chegar todo empolgado para comprar o ingresso, seja para o cinema, para um show, e ouvir aquela frase que acaba com qualquer ânimo. Pois é, essa carteirinha não vale. Dá uma raiva, né? A pessoa se planeja, chega lá na bilheteria, apresenta o documento de estudante e pronto, é barrada. É uma situação frustrante e, o que é pior, acontece muito por aí. E aí fica aquela dúvida no ar. Mas por quê? Por que isso acontece com tanta frequência? É má vontade do atendente? É alguma regra maluca daquele lugar específico? Bom, a verdade é que, na grande maioria das vezes, o problema não é com o estudante. O problema é a falta de uma informação-chave, uma informação que, sinceramente, ninguém faz muita questão de espalhar. E é exatamente essa regra de ouro que a gente vai desvendar agora. Essa é a chave para nunca mais passar por esse tipo de perrengue e finalmente garantir o direito à meia entrada, sem estresse, sem discussão. E o centro de tudo isso se resume em 3 letras: DNE, Documento Nacional do Estudante. E aqui, gente, tá o grande pulo do gato. Esse é o único, eu vou repetir, o único padrão oficial de carteirinha que a lei brasileira reconhece. Foi uma forma que encontraram para unificar tudo e combater as fraudes que eram bem comuns antigamente. Por isso, qualquer documento que fuja desse padrão nacional pode sim ser recusado, e com razão, segundo a lei. E olha, isso não é uma regra que um cinema ou uma casa de show inventou, não. Tá tudo escrito na Lei Federal 12.933 de 2013. É essa lei que dita as regras do jogo e que tornou o padrão nacional obrigatório. É um bom número para se ter na ponta da língua, viu? Agora vamos para a parte prática, para o que realmente importa na hora H. O que, afinal de contas, a gente deve mostrar no guichê e o que é melhor nem tirar da carteira. A diferença está toda nos detalhes. Então, vamos lá. Do lado do que é aceito sem erro, a estrela principal é a carteirinha oficial DNE. E, claro, sempre junto com um documento de identidade com foto, tipo o RG ou CNH. Agora, do outro lado, o que geralmente dá problema, carteirinhas de cursinho ou de grêmios que não têm validação nacional, aquelas versões digitais que não são as oficiais e, principalmente, print de boleto pago ou de histórico escolar. Isso legalmente não vale nada. Certo, o problema ficou claro, mas o mais importante é que existe sim uma solução definitiva para não ter que depender da sorte ou do humor de quem está no guichê. E a resposta é bem mais simples do que parece. A solução é simplesmente ter o documento certo, emitido por uma entidade que seja reconhecida para isso. A FESNE, por exemplo, é uma dessas entidades autorizadas a emitir a carteirinha oficial DNE, seguindo à risca o padrão nacional que a lei manda. Com isso, a conversa acaba. É a garantia de que o documento é válido. E o legal aqui são as vantagens. A carteirinha é totalmente digital, super prática e segura. Ela é válida no Brasil inteiro, sem exceção. E, o mais importante de tudo, por ser reconhecida por lei, a promessa é essa. Com ela, não tem erro no guichê. É essa frase que tem que ficar na cabeça. Tá, mas aí pode surgir uma outra dúvida bem importante. E quem não está matriculado em nenhum curso nesse momento? Perdeu o direito? Existe alguma saída? E a resposta é sim, existe um caminho. O processo é bem direto, olha só. A pessoa paga a taxa de emissão na FESM e, a partir daí, recebe a indicação de uma escola gratuita para fazer a matrícula. Com isso em mãos, é gerado um comprovante oficial e pronto, já pode emitir a carteirinha DNE no padrão certinho. Ou seja, a situação fica toda regularizada e o direito à meia entrada é garantido. Ok, para a gente fechar e garantir que essa informação fique bem gravada, vamos repassar os pontos essenciais, o que precisa estar fresco na memória na hora de ir comprar o ingresso. Primeiro, só a carteirinha oficial DNE garante o direito em qualquer lugar do Brasil. Ponto. Segundo, ela tem que ser apresentada junto com um documento de identidade com foto. E terceiro, uma dica de ouro, se mesmo assim o atendente implicar, se tá com calma, a Lei 12.933 e o Decreto 8537 costuma resolver a situação, porque mostra que a pessoa conhece os próprios direitos. E para terminar, a mensagem mais importante é essa. O direito à meia entrada não é um favor, não é um bônus, é lei. Só é preciso ter o documento correto em mãos, porque no final das contas, o seu direito é real, só precisa estar no padrão certo. Com a informação correta, não tem mais por que passar aperto ou deixar de curtir a cultura e o lazer, pagando o que é justo.